A paz do Senhor, queridos. Todos me ouvem bem? Amém? Hoje nós não vamos mais falar, né, do tema anterior, nós vamos começar um tema novo. Amém? É baseado em Eclesiastes, capítulo 10, o verso 1 e o verso 2, tá? Então, capítulo 11 nós terminamos, vamos para o capítulo 10. Até chegar no capítulo 3, onde eu quero terminar, né? Tem um pedacinho de chão aí, viu? Amém? Mas antes, como todo encontro, vamos ler a conclusão do livro, que é o mais importante. Amém? Então, diga comigo assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, para a mulher. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Amém? Amados irmãos, hoje nós vamos trabalhar o texto que está em Eclesiastes 10, verso 1 e 2. Olha que texto curioso. Não sei quem já leu esse verso, eu vou ler ele e depois eu queria saber quantos já tinham lido esse verso na Bíblia. Aí diz assim, ó: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, o coração do tolo para o mal. Quem já tinha lido esse texto na Bíblia, levanta a mão. Quem é a primeira vez que está ouvindo esse texto da mosca morta, levanta a mão. Mosca morta, a gente já usa isso para, às vezes, até qualificar, né? Isso é uma mosca morta, né? Pessoa que, né? Sem ação, né? Ok, gente? Mas aqui a conotação é um pouquinho diferente. Hein? Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que uma grande floresta, ela pode ser incendiada com um palito de fósforo. Verdade, pai. Sabiam? Uma pequena chamazinha de um fósforo pode incendiar quilômetros e quilômetros de floresta. Faz sentido? Ok? Mas, pastor, mas é só uma chamazinha, né? É só um negocinho. Mas tem coisas na vida que tem esse poder multiplicador. Dificilmente isso acontece para o bem. Ok? Dificilmente você constrói algo tão rapidamente. Dificilmente você edifica algo tão rapidamente. Dificilmente você, digamos assim, elabora algo tão rapidamente. Muito difícil. Tudo para construir, levantar, produzir é muito lentamente, é muito difícil, é muito trabalhoso. Mas para destruir é muito rápido. O escritor, ele está dizendo assim, olha, fazer um perfume dá trabalho. São horas de processamento, horas de elaboração, e teste das fragrâncias, escolha das especiarias, né? E dos óleos, e toda a preparação. O vaso do perfume é uma coisa fantástica, né? Todo especial, não é? Mas basta uma mosca, deixar ele aberto, e uma mosca cair lá dentro e ficar ali um tempinho, ela começa a afetar a qualidade daquele perfume. Né? Você pode entregar um vaso de um perfume caro, como por exemplo, sei lá, um Armani da vida, né? E aí a pessoa pega o vidro assim, vê uma mosquinha lá dentro, o que ela vai fazer com esse perfume? Mas é só uma mosquinha. Gente, é só uma mosquinha, mas ela vai jogar fora? Vai. Por quê? Porque tem certas coisas que põem a perder muitos anos de trabalho, muitos anos de resultado. Uma coisinha, irmãos, põe a perder. Amém? Amém. A lição que o escritor quer nos dizer é, olha, seja cuidadoso com os pequenos erros.
Principalmente erros de caráter. Amém, querido? Se eu for plantar essa planta e plantar errado, tem pouca consequência. Ok? Se eu for dirigir o carro, dirigir errado, esbarrar num poste ali, tem pouca consequência se eu estiver em baixa velocidade. Tem alta. Se eu for fazer uma comida e a receita, tem pouca consequência. Mas os erros do caráter, esses têm alta consequência. Às vezes você levou anos para conquistar a mulher da sua vida, uma infidelidade. Infidelidade é erro de caráter. Por mais que ela te perdoe, vai ficar lá no fundinho fedendo o resto da vida de vocês essa infidelidade. Não é ou não é? Ok? Você construiu uma amizade. Uma amiga que vocês choraram juntas, sofreram juntas, desenvolveram um excelente relacionamento. E aí, um dia, ela mentiu para você, te enganou. Aí você descobriu. Você pode gostar dessa pessoa, amar essa pessoa, mas você nunca vai esquecer que um dia ela mentiu descaradamente para você. E toda vez que essa mulher falar contigo, você vai ter a perguntinha que não vai querer calar nunca mais. Nunca mais essa pergunta vai. Será que é verdade? Será que é verdade? Você pode ter desenvolvido um ministério, ganhou almas, pregou a palavra, não é? Um dia descobriram que você está roubando os recursos da igreja. Por exemplo, aquilo não vai nunca mais. Toda vez que te nomearem pastor, será que ele não está roubando? Toda vez que você falar no assunto ofertas e contribuições, será que não é para ele? Porque são erros do quê? Do caráter. Então, queridos, ele está dizendo, ó, como uma mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim, um pouco de falta de sabedoria, pesa mais do que a sabedoria e a honra. Você pode ser sábio, você pode ser honrado, mas se você der a brecha para a tolice, a insensatez, para o impulso, para as paixões, em algum momento você pode pôr tudo isso a... E o detalhe, irmãos, é que dá trabalho para reconquistar, e geralmente quando você reconquista, é igual vaso quebrado, todo mundo percebe. Você olha assim, tá, dá para usar, mas tem uma rachadura aqui que foi, tem um esmaltezinho passado aqui. Faz sentido ou não? Esse ensinamento de Salomão, ele é muito importante para todas as eras da humanidade, e não é diferente nos nossos dias. Por isso, irmãos, que eu e você, como crentes, éramos para ser o povo mais sabido da terra. Éramos para ser o povo mais honrado da terra. Era para ser o povo mais próspero da terra. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente faz pouco caso disso aqui. Em geral, a gente barganha um benefício de curto prazo por uma questão de caráter. Por que que às vezes as pessoas mentem? Simplesmente para não sofrer um castigo imediato. Mas aí ela comete a mentira vem à tona, ela vai ser castigada a vida toda. Um exemplo. Quem já chegou atrasado ao trabalho? Mas chegou atrasado, em geral, a culpa é sua, não é do trânsito. Em geral, a culpa é sua. Em geral, a culpa é do atrasado. Dificilmente é o contrário. Raramente é. Em geral, é porque a gente dormiu um pouquinho mais, é porque a gente pegou o ônibus errado, é porque é alguma coisinha que a gente faz. Aí, quando você chega no ambiente de trabalho, dá uma vontade de inventar uma história, não dá? Dá vontade de contar uma mentirinha, não dá? Aí... E aí, o que acontece se você mentir?
Mentira tem perna? Consciência pesada. Além de você saber por dentro que você não está bem, quando as pessoas descobrirem, você vai pagar o preço para o resto da relação com aquela pessoa. Entenderam? Então, quando acontece um acidente, alguma coisa quebra, a tendência de a gente inventar uma desculpa para justificar o acidente, né? Se nem foi acidente assim, para não ter que arcar com as consequências, é grande. E às vezes a gente tende a achar essa resposta, achar uma desculpa, implantar ela, só que as pessoas sabem. E aí fica aquela mancha na sua reputação. Então, queridos, o sábio, ele nunca vai barganhar uma bênção de longo prazo em troca de um prazer de curto prazo. O sábio sempre pensa no ganho de longo prazo. É por isso que, se ele chegou atrasado, chegou errado, porque ele falou assim, me perdoa, eu dormi demais hoje. Você me perdoa? Foi mal, hein? Foi mal. Mas essa pessoa sabe que pode confiar em você. Quem gosta de agradar os outros aqui? Tem gente que gosta tanto de agradar que fica bajulando. Não é verdade? Só que todo mundo sabe quando está sendo bajulado. Você sabe quem você é. Quando a pessoa começa a dizer coisas a seu respeito que você não é aquilo, ela sabe que você está bajulando ela. Quantas pessoas faz assim só para não contrariar? Ela não tem coragem de dizer para ela, olha, não é bem assim. Olha, com todo respeito, posso te dizer? Agora, se você quiser me ouvir, eu posso dizer, mas se você não dizer, eu não vou falar. Mas não é bem o que você está falando, não. Mas a maioria de nós faz o quê? Não, é isso mesmo, é desse jeito. Ok? Desse jeito. Pode fazer, é bom, isso. Pois é, isso, pode votar desse jeito, pode, tem problema. Não, você está certinho, viu? Não, um pouquinho de roubo não faz mal, não, tá certo. Um adultériozinho não tem problema, não. É isso aí mesmo, né? Deus perdoa, não tem problema, não. Não é só uma mentirinha, isso tem problema, não. Tem ou não tem? Tem problema? Sim. Amém, querido? Então você tem que ter muito cuidado. Fala comigo, uma mosca morta faz feder um perfume caro, hein? Não seja insensato. Amém, querido? Será que isso tem a ver com o que Jesus falou? Veja só o que Jesus ensina. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, verso 10. Lucas 16, verso 10. Repita assim comigo. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Quem que perguntou isso? Quem falou isso? É só o nosso mestre lindo e cheiroso. É isso mesmo, irmã? Jesus lindo e cheiroso. É só ele. Jesus, o nosso mestre, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Juiz dos vivos e dos mortos. Foi ele que falou isso. Se você não aprender a ser fiel, a ser zeloso nas pequenas coisas, você não será capaz de ser fiel nas grandes. Se a pessoa não pode confiar em você um segredo, ela não vai confiar em outras coisas. Se a pessoa não pode confiar em você fazer um bom trabalho em um processo, por que ela vai te dar a área toda para você cuidar? Se ela não puder confiar em você para cuidar de um departamento, como é que ela vai dar uma secretaria? E assim por diante. Amém, querido? Quem é fiel no pouco,
também é fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, quando chegar no muito também vai ser infiel. Por isso que você tem que ser cri-cri. Tem gente que vai, não, você está sendo radical. Quem é que é radical mais que Jesus? Você conhece alguém mais radical? Jesus falou assim, não, olha, você pode ficar em cima do muro. Não, irmão, o muro é do capeta. Jesus falou assim, olha, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. Senão fica aí, o seu destino você já sabe onde é. Jesus, ele não é de meia palavra, irmão. Jesus, quando todo mundo abandonou ele, quando ele falou assim, olha, quem não comer minha carne e meu sangue não tem parte comigo. O pessoal, como assim vão comer a carne desse povo? Tá doido esse homem? Vamos embora, esse homem tá maluco. Foram virando as costas. Ele chegou pro Pedro, por todos eles. Vocês não querem ir também, não? Vocês também não querem ir? Aí Pedro falou, Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Amém, querido? Então, quem quer andar com Deus tem que estar disposto a ser radical. Radical. Certo é certo. Errado é errado, irmão. Não tem certo que é mais ou menos, depende, não. Roubo é roubo. Mentira é mentira. Adultério é adultério. Então, nós temos que ser radicais no sentido de não dar vazão nem barganhar os valores do reino de Deus. Principalmente erros de caráter. Amém, querido? Amém? Não seja nem para ganhar dinheiro, nem para agradar ninguém, nem para manter posição, nem para evitar um castigo. Você deve ter cuidado. Você deve ter o cuidado de não errar no caráter, amém? E se você errou, confessa e deixa. Glória a Deus. Amém? Porque consegue pelo menos reparar o erro. Tem gente que ele além de ter problema de caráter, um dos problemas dele é o orgulho. E aí ele erra, e para encobrir aquele erro ele comete outro erro, para encobrir aquele outro ele comete outro, e a vida dele vai virando uma desgraça. É um filho rebelde que acrescenta um erro a outro erro. Mas aquele que confessa, deixa, as pessoas tendem a dar a ele um voto de misericórdia e de confiança, amém? Dão à misericórdia um voto de confiança. Quem é que disse fiel no pouco, fiel no muito? Quem disse? Isso é importante ou não? Salomão estava certo ou não? Porque o que ele está ensinando é corroborado pelo seu maior, o seu maior modelo, que era o próprio Deus, o próprio Cristo. Mateus capítulo 5, 37. Olha o cuidado de Jesus. Seja, fala comigo, seja o seu sim, sim. O seu não, não. Isso é profundo, né? Jesus lindo e cheiroso. Tu és fiel. Isso é tão simples, mas tão dolorido isso aqui. Repita comigo. Seja o seu sim, sim. É simples. Seja o seu não, não. É simples. É. Quem aqui fez promessa e não cumpriu? Você não fez não, né? Fez? Quem nunca quebrou uma promessa? Querido, promessa é promessa. Se você diz que vai dar algo para alguém, dê. Se você prometeu que vai fazer algo, faça. Se você assumir uma posição de não, a não ser que você esteja errado, mas se você está certo, é não. Não barganhe. Porque é um problema de caráter. Pessoa que não é confiável, ela não zela pelas promessas, pelos compromissos que ela assume. Tem que ter palavra. Tem gente, irmãos, no meio do povo, nem contrato ele cumpre. Imagina a palavra. Só que Deus não tem parte nessas coisas. A gente tem que ser muito cauteloso. Cuidado com os pequenos erros de caráter.
porque eles trazem grande prejuízo para a sua vida. Segunda Coríntios, capítulo 8, verso 2, verso 21, o apóstolo Paulo diz assim, ó, repita comigo, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Fazer o que é correto aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Irmãos, uma vez, um pastor, ele precisava escolher um substituto para ele, um segundo pastor. E ele tinha um quadro grande de obreiros qualificados, e ele escolheu um irmão que não tinha essa qualificação intelectual toda. Bem simples o irmão, mas ele escolheu para ser o segundo pastor dele. E aí, esse corpo de obreiros ficou irritado com esse pastor, por quê? Pô, tem fulano que tem não sei quantos cursos, tem Beltrano que prega bonito, tem Cicrano que tem dinheiro, tem de tudo, mas por que o senhor escolheu esse aí para ser seu co-pastor? Aí ele perguntou, vocês acham que eu errei? O senhor errou, claramente o senhor errou. Eu disse, então tá bom. Eu vou fazer uma nova seleção, vou fazer um processo seletivo. Então, tal dia, tal hora, eu quero ver vocês aqui, todos reunidos, para um teste seletivo. E aí, naquele dia, todos os pastores foram à igreja, e aquele pastor estava com uma gaiola e um passarinho para cada pastor. Ok? Aí ele pegou um passarinho em cada gaiola e deu na mão de cada pastor. Aquele que cumprir o que eu vou dizer agora vai ser o meu co-pastor. Tá todo mundo com o passarinho na mão? Tá. Então agora vocês têm a seguinte missão. Quem conseguir matar esse passarinho sem nenhuma testemunha, esse vai ser meu co-pastor. Pensando no cargo, cada um deles saiu em disparada, um caçou uma caverna, o outro foi para o meio de uma floresta, o outro mergulhou no rio, matou o passarinho lá debaixo d'água, o outro escondeu dentro do quarto secreto, no subsolo da casa dele, cada um achou o jeito mais maluco e secreto de matar o passarinho. A hora marcada, todo mundo de volta, todo mundo com o passarinho, sem o passarinho, né? Passarinho morto, ou com o passarinho morto, na verdade. E o pastorzinho com o passarinho vivo na mão. Aí o pessoal, nem para matar o passarinho esse cabra serve. Pô, olha como o senhor está errado, pastor. Esse homem nem é capaz de matar um passarinho. Uma coisa tão simples, o senhor consegue escolher ele para ser seu co-pastor? Não, calma, gente, vocês vão entender. Como é que você matou? Aí cada um explicou o jeito mais sofisticado e artiloso, né? E deixou o pastorzinho por último. Vocês estão doidinhos para saber o final, não é? Como a gente gosta dessas coisas, não gosta? Aí, depois de vários ardis malignos, né? Ele chegou pro pastorzinho e falou: por que você não matou o passarinho? Olha, pastor, eu tentei. Mas a missão do senhor não era fazer algo sem nenhuma testemunha? Era. Pois é, eu fui até tal lugar. Eu sabia que se eu matasse aquele passarinho, nenhum ser humano ia me ver. Mas eu tenho sempre aquela consciência de que Deus está me vendo, pastor. Então, a missão que o senhor deu não é possível de realizar, porque se eu o fizesse, Deus era testemunha. Vocês entenderam? Tem muita gente preocupada em ser um bom caráter na frente das... Mas é um tremendo mau caráter quando está sozinho. Vai longe? Não vai, sabe por quê? Meu paizinho, lá da roça, cabra analfabeto, mas de uma moral impressionante, ele falava assim: meu filho, o hábito do cachimbo põe a boca...
A outra coisa que ele falava assim era, olha, o costume de casa vai na praça. Aquilo que você faz dentro de casa repetidamente, uma hora sem querer você faz ao público. Se você é mau caráter quando está sozinho, você é mau caráter querendo ou não quando você está em público. Vai vazar de você. Por isso que Paulo diz, nós temos que ser bom caráter onde? Diante dos homens, mas diante de Deus. E para ser bom caráter diante de Deus, não é só quando eu vou na igreja. É na minha casa e fora dela. Vocês estão entendendo? O religioso, ele veste uma capa e vai para a igreja. Veste uma capa e aparece para as pessoas. Mas lá na vida privada é uma derrota. O homem de Deus, ele é um sucesso em casa. Ele é um sucesso dentro do banheiro tomando banho. É um sucesso no quarto, é um sucesso na sala, um sucesso na cozinha, um sucesso na vizinhança, um sucesso no trabalho, um sucesso na igreja. Onde ele vai? Por quê? Porque ele é íntegro. Ele é bom caráter em tempo todo. Ele busca o Espírito Santo para ajudar ele a ser um bom caráter o tempo todo. Aleluia! Glória a Jesus! Quem aí teria matado o passarinho? Fala assim, Deus está te vendo. Dá um cutucãozinho nela aí, fala aí. Toca só, toca assim no ombro dela assim, ó. Deus está te vendo. Fala assim, ó, vigia, manto. Salmo 15, verso 2. Aquele que é íntegro em sua conduta pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Então, o caráter está ligado à mais profunda essência dele, ser bom caráter, ser um homem correto, certo, honesto, íntegro, fiel. Amém, querido? Irmãos, eu quero comentar uma coisa para vocês entenderem essa questão da integridade. Eu amava muito um irmão meu, eu amo ainda ele muito, tenho muita admiração por ele. Ele é meu irmão mais velho, filho da minha mãe. E ele um dia bateu um carro em São Paulo e eu acompanhei ele em coma no hospital em São Paulo há algum tempo. E aí eu olhei para ele e falei assim, gente, eu admiro tanto esse cara. Eu amo tanto ele, nunca falei para ele, porque minha casa foi criada num regime muito duro, assim, sabe? Não tinha esse negócio de ficar elogiando. E aí eu saí daquele hospital, eu tinha 22 anos na época, assim, disposto a nunca esconder um elogio. Se eu olhar numa pessoa, se eu ouvir algo da pessoa, se eu ver ela fazendo algo e eu amar, eu nunca mais vou deixar de falar. Aleluia! Eu saí com essa decisão. Então sempre, eu não tenho dificuldade de elogiar, de reconhecer, de parabenizar, porque eu vi que às vezes a gente perde a oportunidade. Amém? E uma das coisas que eu gosto de elogiar é como as pessoas se vestem, porque eu acho que vestir bem é uma coisa inteligentíssima. Pessoas que se vestem bem. Então, se eu vejo um homem ou uma mulher bem vestida, eu elogio. Só que quando eu, como homem, elogio uma mulher, pode ser mal interpretado. Só que sabe o que eu faço? Eu elogio junto com a minha esposa. Verdade, Deus. Então, eu tô perto da minha esposa, amor, olha como essa irmã tá elegante. Você viu, amor? E ela confirma. E eu elogio a minha esposa na frente das outras. Aí vira um padrão. Não vira uma coisa que tem aquele cheirinho de mau caratismo. Vocês entenderam? Por isso você tem que ter cuidado, porque senão pode ser totalmente mal interpretado. Amém? O tempo acabou, não acabou? Oi? 2 minutinhos? Então dá para eu ler uns 10 versículos. Peraí. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Verdade, Pai. Aleluia. Como é bom estar perto de gente confiável, irmão. Gente bom caráter. Verdade. Seja esse. Traz felicidade para sua casa, para sua família. Seja um homem puro, santo. Amém, querido? Amém. Afastem-se, 1 Tessalonicenses 5, 22. Afastem-se de toda forma de mal. Toda. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Toda forma de mal, afaste. E que Deus possa santificar você
inteiramente, é sem ficar nenhuma área podre. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que chama é fiel e fará isso. Ou seja, queira que o Espírito Santo, ele santifique o seu espírito, não tenha crenças malignas dentro de você. Ele santifique a sua alma, não tenha sentimentos, pensamentos, comportamentos, atitudes malignas. E o seu corpo se porte também com muita santidade. Amém, querido? Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem quem segue em vereda tortuosa será descoberto. Então, se você é honesto, você não tem medo. Você está seguro em qualquer lugar. Tá falando mal? Pode falar, meu filho. Eu sei que eu tenho feito. Você não tem como provar, porque eu não fiz. Então vai ficar só a sua palavra contra a minha. Agora, quem tem mais poder na palavra? Alguém que é reconhecidamente bom caráter ou alguém mau caráter? Quem é que vai vencer no final? Então seja íntegro o tempo todo. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Se você é íntegro, você tende a unir pessoas à sua volta. Se você é mentiroso, as pessoas tendem a se afastar. Como dente quebrado e pé desconjuntado, é a confiança no desleal no dia da angústia. Porque essa pessoa vai te trair, essa pessoa vai te largar, essa pessoa vai te abandonar na hora que você mais precisa dela. E você vai abandonar as pessoas que mais contam com você na hora que elas precisarem de você, se você é um mau caráter. Mas se você é um bom caráter, na angústia, esse amigo vai virar um irmão, porque você vai se sacrificar por ele. Agora, só quem é sábio entende essas coisas. Amém, querido? Filipenses 4:8. Fala comigo. Finalmente, irmãos. Tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama. E se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4. Amém, querido? Eu vou precisar de mais um dia para falar desse assunto. Tá bom? Amém? Então, eu quero que você ore ao Senhor, querido, porque a sua carne, ela é mau caráter de natureza. Mas há um Espírito Santo que reviveu o seu espírito. E esse Espírito Santo, ele quer fazer você ser parecidinho com Deus. Íntegro, justo, santo e fiel. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos. Amém, querido? Você quer essa ajuda? Eu quero, eu preciso. Amém? Oremos ao Senhor então. Fala comigo. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Ela nos repreende, ela nos ensina, ela nos corrige. Mas sabemos, Senhor, que a nossa capacidade de vencer, de obedecer apenas na nossa força é muito pequena. Mas nós pedimos que com a ajuda do Espírito Santo que o Senhor enviou para habitar na vida dos crentes, eu creio que eu posso ser um exemplo de procedimento, de palavra, de atitude, de comportamento. Por isso, Pai, vê se há em mim algum problema de caráter, algum desvio de caráter, algum comportamento que não está de acordo com a santidade, a integridade, a justiça e a fidelidade exigida pela tua palavra. E corrige-me, Senhor. Orienta-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.